Olá, meus caros alunos, voltamos com a quinta e última parte da aula antidepressivos e estabilizadores do humor. Agora veremos como é feito o tratamento do transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar, nós vimos que o paciente ele apresenta sintomas ora depressivos, ora maníacos. O principal fármaco utilizado para estabilizar o humor são os sais de lítio, sais de íons orgânicos, que são administrados por via oral, ou na forma de carbonato de lítio, que é o mais usado, ou na forma de cloreto de lítio, que apresenta irritação gástrica. Os dois principais mecanismos de ação do lítio é interferência com a formação do inositol trifosfato, que parece ser o principal mecanismo, ou interferência com a formação do AMP cíclico. O lítio ele controla a fase de mania e também controla a fase de depressão. Ou seja, ele pode ser utilizado para tratamento, mas pode ser utilizado também para profilaxia do transtorno bipolar. O lítio apresenta uma meia-vida longa e apresenta uma janela terapêutica pequena, ou seja, é um fármaco tóxico, é um fármaco que corre risco de algum nível de intoxicação. Então aqui nós podemos ver o principal mecanismo do lítio. Então o lítio interfere com a formação do inositol trifosfato, interfere de diversas formas. Interfere na formação do fosfatidil inositol bifosfato, o PIP2, a partir do inositol. Se liga ao inositol e impede que o inositol sirva de substrato para a síntese do fosfatidil inositol bifosfato. Mas o fosfatidil inositol bifosfato que foi formado, ele é substrato da fosfolipase C. Ele vai formar o inositol trifosfato. O lítio também age no inositol trifosfato formado, fazendo com que o inositol trifosfato formado seja levado a uma via alternativa, na qual não é usado no seu metabolismo normal. Os principais efeitos colaterais do lítio é o aparecimento de acne, aumento do apetite e também aumento do peso corporal, edema, gosto metálico, polidipsia, ou seja, aumento da fome, poliúria, aumento do volume e da frequência urinária, assim como tremores finos. Também apresentam alterações do eletrocardiograma, aparecimento de diabetes insípido por redução do hormônio antidiurético, fadiga e fraqueza muscular, lesões glomerulares, produzindo glomerulonefrite e hipotireoidismo. Como contraindicações, o lítio não pode ser utilizado em pessoas que têm insuficiência renal grave, já que ele é nefrotóxico. Também não pode ser utilizado por pacientes que tenham bradicardia sinusal, arritmias ventriculares graves, insuficiência cardíaca congestiva e também na gravidez. Ele apresenta a categoria D, ou seja, ele pode causar malformação congênita. Também não deve ser utilizado na amamentação. As principais precauções: a necessidade de se fazer exames clínicos laboratoriais antes do início do tratamento, como dosagem de creatinina, de ureia, para verificar o estado do funcionamento, o estado fisiológico do rim. Também dosagem de eletrólitos, dosagem de T4 livre, TSH, hemograma, teste de gravidez, para evitar que o fármaco seja administrado para uma mulher grávida, e um eletrocardiograma também. Outras precauções é a retirada gradual do fármaco. Cerca de 25% da dose usada por mês deve ser retirada para que não haja nenhuma síndrome de rebote. Também o uso de anti-inflamatórios ou diuréticos podem aumentar os níveis de lítio. Como ele possui uma janela terapêutica pequena, isso pode produzir efeitos tóxicos. Também, com precauções, utilizar métodos contraceptivos em mulheres e aumentar os cuidados com a higiene bucal. E, finalmente, como precauções, é importante fazer a dosagem sanguínea do lítio para que haja um ajuste da dosagem, para que ele não possa chegar a níveis tóxicos nem a níveis subterapêuticos. Essa coleta de sangue para a dosagem do lítio ela deve ser realizada no mínimo 12 horas após a última tomada do medicamento para verificar os níveis basais do lítio. Quais são as perspectivas futuras com relação à depressão? Então, a gente sabe que as estratégias atuais para o tratamento utilizando antidepressivos, elas não são boas, elas não são perfeitas.
E não são perfeitas porque os antidepressivos apresentam muitos sintomas residuais e esses sintomas eles são significativos. Então, será que esses sintomas são em virtude dos antidepressivos não agirem em todos os alvos da depressão? Será que existem outros alvos que não apenas as aminas, as monoaminas biogênicas responsáveis pelos estados de depressão? Ou será que os fármacos não são completamente específicos para agir nos alvos conhecidos para a depressão e debelar o estado depressivo? Então, nas perspectivas futuras, os fármacos precisam levar em consideração isso. Se os alvos da depressão, se outros alvos podem ser descobertos para a depressão, ou se os fármacos podem ser mais específicos. Bem, do que se sabe sobre depressão, acredita-se que a nova geração de antidepressivos irão ser inibidores triplos da recaptação, inibidores da recaptação de dopamina, da serotonina e da noradrenalina, ou seja, eles irão aumentar o nível das 3 aminas biogênicas envolvidas com o estado depressivo. Também imagina-se que os próximos antidepressivos eles promoverão uma combinação da inibição da recaptação de serotonina associado aos bloqueios de receptores pós-sinápticos envolvidos com as principais reações adversas relacionadas ao aumento da serotonina. Então nós teremos o bloqueio da recaptação de serotonina, nós aumentaremos a serotonina e associaremos isso ao bloqueio também de receptores associados aos efeitos adversos, como o 5-HT2 e o 5-HT3. Atualmente, as pesquisas estão relacionadas à descoberta de outros alvos relacionados à depressão, como o uso de antagonistas de peptídeos do sistema nervoso central, diminuindo assim os níveis de corticotropina e de neurocinina 1. Também moduladores de sinalização de nucleotídeos cíclicos, que vão modular os receptores sigma-1 e sigma-2, que poderiam ser alvos relacionados com a depressão também. Agonistas de receptores da melatonina. Antagonistas dos receptores do glutamato, que são receptores excitatórios. Modulação de sinalização de endocannabinoides. E o uso de produtos de ocorrência natural, como S-adenosilmetionina, N-acetilcisteína e ácido graxo ômega 3. Então as pesquisas estão indo na direção da busca de novos alvos terapêuticos, novos alvos farmacológicos, não apenas as aminas biogênicas. Então aparentemente a depressão é um complexo de interações entre diversos mecanismos diferentes e que proporcionam os sintomas característicos da depressão, que são sintomas complexos. Então finalizamos aqui a aula antidepressivos e estabilizadores do humor. Essa aula foi dividida em 5 partes. Não deixem de assistir todas as partes, é importante que vocês vejam cada uma delas para que compreendam todo o mecanismo da depressão, das teorias monoaminérgicas da depressão e o funcionamento de cada um dos agentes antidepressivos. Próxima aula veremos os agentes ansiolíticos, os sedativos e os hipnóticos. Então não percam a 14ª aula do curso de farmacologia, ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Até lá!